Bom dia, bom dia, bom dia, lindezas. Começando o nosso Café com Propósito de hoje, segunda-feira. Vamos nos aprofundar aí naquilo que Deus tem para nós. Vamos colocar aqui, ó, café. Ai, gente. Café com propósito. E hoje eu quero falar sobre uma palavra, posicione-se, que veio no devocional de hoje, bem forte. Não sei se você sabe, mas nós temos um grupo de devocional, o grupo de devocional Vivendo de Propósito, é um grupo gratuito, tá? Você consegue acessar pela minha bio, senão eu vou incluir lá o link. Lá é um grupo gratuito, fechado, você recebe todo dia uma reflexão, um versículo. E na segunda-feira, de vez em quando eu até coloco o devocional diferente lá também, mas na segunda-feira a gente faz aqui ao vivo, na forma de live, para a gente poder se conectar, né? E hoje nós vamos falar sobre um texto que veio para mim, e você pode aí já pegar a sua Bíblia. Eu até vou colocar o texto aqui depois, para quem for chegando, né? Para você aí que está participando pela primeira vez, o Café com Propósito é uma live devocional, a gente une autoconhecimento com fé, a gente une autoconhecimento com a palavra. E eu trago aqui verdades, reflexões, aprendizados que o Senhor tem trazido para mim. Então, vem participar, que a gente hoje vai se aprofundar aqui em algo bem maravilhoso. Miriam, travou aqui. Voltei? Fala aí se vocês estão me ouvindo. Deu uma travada. Miriam, fala pra mim. Bom dia, bom dia. Deixa eu fixar aqui. Começando o nosso Café com Propósito, hoje nós vamos falar sobre algo muito profundo. E uma palavra que o Senhor deu aqui no devocional de hoje. Então, se você não participa do devocional, a gente tem um grupo gratuito de devocional. Você pode clicar, entrar e participar, é um grupo fechado. Todos os dias você encontra lá, vai receber de manhã um versículo, uma reflexão e um áudio meu, compartilhando palavras, pílulas, conhecimentos da palavra para você ser encorajada nesse dia. E hoje nós temos um tema muito maravilhoso, que Deus falou muito ao meu coração. E o versículo-chave vai estar em 2 Coríntios 20:17. Então aqui a gente une Bíblia, autoconhecimento e autoconhecimento. Por quê? Para a gente poder desenvolver uma blindagem mesmo espiritual e emocional para a gente dar conta. Ai, bom dia, Kelly. Obrigada, amada. Fica aí. Olha lá. Então, você que está aqui, vamos começar então o nosso dia do jeito certo. Compartilha aí com as amigas, traga elas aqui para esse devocional, para a gente poder falar do Senhor e com o Senhor juntas. Vamos lá? 2 Crônicas 20:17, fala o seguinte, deixa eu abrir aqui, gente, porque eu acabei fechando sem querer a minha Bíblia. Vamos lá, falar 20:17, fala o seguinte: vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dá. Que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Coloca aí, vou colocar aqui, gente, ó, para vocês lerem depois na Bíblia de vocês. Não fica só me ouvindo, não. 2 Crônicas 20:17. Ei, Adriele, seja bem-vinda. Ó, 29 não. Presta atenção, o tema hoje é: para vencer, posicione-se. Eu tenho percebido, né, vocês também percebendo na vida de vocês e na vida das pessoas que a gente conhece, o quanto que nós mulheres saímos do nosso lugar de força. O que significa? Nós estamos num momento da nossa vida que Deus tem convocado e chamado a nós mulheres para que a gente se posicione.
mas se posicione de uma forma diferente. E hoje eu quero liberar uma palavra para vocês, porque eu preciso despertar vocês mulheres, assim como eu fui despertada, para você sair de um lugar que te colocaram, de uma mulher que precisa ser guerreira o tempo todo. Porque quando hoje no mundo a gente fala que nós precisamos nos posicionar, que a mulher tem que ser posicionada, o que acontece? O que a gente entende com isso? Que a gente precisa se posicionar da forma de uma mulher guerreira. Claro que nós somos guerreiros, todos nós, porque nós precisamos e enfrentamos lutas diárias, né? Ontem eu e a Kelly estávamos conversando sobre isso, sobre as batalhas espirituais que nós sofremos. Mas chega da figura de uma mulher guerreira sofrida, sabe? Está na hora, Deus quer que você se posicione, mas Ele não quer mais que você seja essa figura da mulher guerreira sofrida, aquela que luta por tudo, aquela que está sempre em batalha, sabe? Que se desgasta por todos, carrega o mundo nas costas, mas está fora do seu lugar espiritual. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Então aqui, gente, dois combinados. Primeiro combinado, sempre que fizer sentido pra você, comenta com um foguinho ou algum comentário pra eu entender porque é que eu não te vejo. E compartilha isso com pelo menos 5 mulheres amigas suas, principalmente se estiverem online. Chega, hoje é o dia do basta da figura de uma mulher guerreira sofrida. Ei, Bárbara, seja bem-vinda. Sabe? Deixa eu falar uma coisa, nós estamos numa geração de mulheres exauridas, exaustas, sobrecarregadas, tá na hora de sair desse lugar. Sabe por quê, gente? Porque o inimigo, ele se aproveita disso. O inimigo, ele não quer só te cansar. Sabe por que ele quer que você se canse? Sabe por que ele quer que você fique sobrecarregada? Porque isso te tira da posição que Deus te deu, isso te tira do lugar, do centro da vontade do Senhor. Em vez de você achar que isso te aproxima, não, é porque o cansaço nos aproxima. E ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Mas a sobrecarga, o que significa? Você está carregando mais do que você precisa carregar. Então o inimigo, ele quer, através das intervenções dele, da forma como ele age na nossa vida, nos exaurir, nos tirar do centro da vontade do Senhor. Só que o posicionamento da mulher, o nosso posicionamento, será a chave para viver as promessas e viver o propósito do Senhor. De uma forma, gente, que tenha mais leveza. Não quer dizer que não terá esforço nenhum. Sim, vai ter esforço. A vida adulta é uma vida de esforço. Mas não precisa ser uma vida de sacrificial o tempo todo. O sacrifício já foi pago. Essa semana nós estamos vivendo a semana de Páscoa. Sabe? O sacrifício já foi pago. O que eu quero que você entenda que Deus está te chamando, te convocando para se posicionar no centro da vontade dele, no lugar para qual você foi criada. Então não é qualquer posicionamento. É um posicionamento na vida, no seu negócio, no seu Instagram, naquilo que você faz com a sua família, dentro da sua casa, alinhada com a verdade, que é a palavra, alinhada com a verdade, alinhada com a sua identidade e alinhada com essa confiança que Deus exige de você a partir do momento que você o conhece. Tem uma frase do Bert Helling que fala o seguinte, eu amo essa frase, e isso faz muito sentido nesse momento que eu tô vivendo mais madura, vamos dizer assim. Se você não está em luta, se você não está em guerra, não lute. O que isso quer dizer? Nem toda batalha é para você, nem toda luta é para você entrar. Já basta-nos as lutas que nós vivemos internas e na nossa rotina de vida, a partir do momento que a gente busca viver o nosso propósito. Por quê? Uma mulher que vive com propósito, de propósito, ou seja, uma mulher que busca orientação e direcionamento do Senhor para viver o plano dele original, é uma mulher que vai ser confrontada o tempo todo e desafiada o tempo todo, inclusive espiritualmente. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você se posicione, que você viva no centro da vontade de Deus e que você viva o seu propósito. Porque se você fizer isso, estiver nesse lugar,
quantas vidas serão impactadas e quantas pessoas de repente vão se achegar a Deus. Entende? Então, qual que é o maior propósito dele? Te afastar desse lugar. E como que ele tem usado, como é que ele tem feito de uma forma muito espetacular nos tempos de hoje? Te distraindo, te sobrecarregando. E aí, a gente vai pra vida como essa mulher que luta, como a guerreira que está sempre ali lutando, sabe? Mas eu quero te falar, existe uma batalha acontecendo? Existe. Talvez você esteja vivendo uma batalha dentro da sua casa hoje. Emocional, espiritual, financeira. Cada uma de nós pode ser que esteja vivendo uma batalha. Na área da saúde, na área do relacionamento conjugal. Eu não sei qual que é a sua batalha. O que eu quero te falar, Primeiro, observe se você está lutando o tempo todo de uma forma que te exaure, te deixa sobrecarregada. E Deus já te falou, filha, vem a mim, joga em mim essas cargas que eu te ajudo e para de ficar sobrecarregada. E segunda coisa que eu quero que você avalie é se você está lutando as batalhas que estão surgindo aí na sua vida, o que você está vivendo, como o mundo luta. Como assim, Karina? No texto que nós lemos, é um texto que fala, num contexto ali do povo, né? Que Deus fala com ele o seguinte: vocês não precisarão lutar essa batalha. Posicionem-se, mantenham-se firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. É isso que ele está falando hoje para você. Você está vivendo essa batalha, olha só, você é minha, você me ama, você confia em mim. Então presta atenção, se posicione, permaneça firme e você verá o livramento que eu vou fazer na sua vida. Você não precisa lutar com a forma como o mundo fala para você lutar. Você precisa, às vezes, só se manter firme, posicionada. Porque tudo que o inimigo quer é que você lute até você exaurir. Até a exaustão. Porque ele se alimenta do nosso cansaço, do nosso medo, da nossa tentativa de resolver tudo no braço. Como ele se alegra com isso. Mas esse texto hoje, ele nos mostra diferente. Deus disse àquele povo, vocês não precisam lutar, vocês precisam se posicionar. Então, aqui temos uma chave muito poderosa para o dia, para o nosso dia, para essa segunda-feira. Se posicionar é diferente de lutar. Se posicionar é você saber quem você é, saber quem Deus é, conhecer o caráter dele e confiar naquilo que ele revela ali na palavra dele a respeito do que ele pode fazer por você. E a partir disso permanecer mesmo quando tudo grita ao contrário. Então, é isso que Deus está dizendo para nós hoje. Para a gente parar de lutar o tempo todo com as armas do mundo e começar a se posicionar da forma como ele tem nos chamado. Porque ele já nos deu armas, ele já colocou em nós recursos. Na Bíblia fala que ele nos deu um espírito de ousadia, de coragem, não foi de desequilíbrio. Deus fala que Deus nos capacitou com dons e talentos e que a gente precisa desenvolver isso. Nós fomos feitas à imagem e semelhança do Senhor, então existem atributos de Deus em nós que a gente precisa ativar. Agora imagine a cena. Você é uma mulher cheia de poder, cheia de coragem, cheia de autoridade. Não porque você merece, mas porque Deus colocou isso em você. Bom dia, Ara, seja bem-vinda. Isso não é uma frase de efeito, gente. Isso está na palavra, tá? Foi o próprio Deus que revestiu você de poder, de ousadia, de coragem e de autoridade, inclusive espiritual. Só que às vezes você está tão imersa nos seus medos, nas suas crenças negativas, no que o povo fala, que você não consegue acessar isso. Só que aí você está vivendo a sua vida e Deus já colocou isso tudo em você. E aí aparece um desafio muito grande. O inimigo vem te intimidar, ele é barulhento, ele é ameaçador, E aí você se perde, você fica apavorada. Ou de repente, você não. Você olha para aquilo e na confiança do que Deus é e do que ele pode fazer através de você, você se permanece firme. Né? Ontem eu estava conversando com a Kelly, nem sei se ela está aqui. Ontem a Kelly estava compartilhando uma história comigo e a imagem do que ela compartilhou veio muito na hora que eu estava fazendo esse estudo hoje. Da gente, hein? Kelly, você tá aí? Não sei se você tá aí, da imagem da Kelly, entendeu? Se posicionando quando o inimigo veio.
E não porque ela queria lutar com ele, mas ela se posicionou para que Deus pudesse estabelecer a força através dela. Então, se você, querida, sabe quem você é e sabe quem Deus é, me fala. Quando as batalhas vêm, quando o inimigo se levanta contra você, como é que você fica? Você foge? Ô Kelly, ó, tô lembrando você. Você foge, você fica ansiosa, você corre, você se desgasta, você luta. Ou você fica em paz, firme, convicta, porque você sabe que você não está sozinha. E aí, se você quiser uma visão bem prática, para não ter que contar a história da Kelly, eu vou te falar sobre Davi. Davi foi escolhido jovenzinho para ser rei. E ele foi rei muito tempo depois. Assim como eu e você, nós somos escolhidas, mas nem sempre a gente ainda está vivendo aquilo que foi estabelecido sobre a nossa vida, ok? E aí, Davi foi lá encontrar com os irmãos dele que estavam em guerra, e Golias, que era um gigante filisteu, estava lá fazendo um barulho, uma arruaça, ameaçando todas aquelas pessoas. E aí imagine Golias, esse gigante, como aquilo que se apresenta na sua vida hoje quanto um desafio muito grande, como uma ação do inimigo ou como uma batalha que você está vivendo. E ele, o gigante, vinha fazendo muitos barulhos e apavorando o povo recuou, sabe? O povo de Israel recuou. Exatamente, Kelly. Davi, quando chega e vê aquilo tudo, ele fala assim, o que está acontecendo? Aí as pessoas falam, olha ali, ó, tem um gigante gritando ali, as pessoas estão com medo, nós estamos aqui sem saber, porque já ninguém consegue contra ele. Então, olha só o que aconteceu, gente, olha, até arrepiei. Presta atenção. Davi, um homem simples, mas que foi escolhido por Deus e que foi capacitado por Deus, que já tinha enfrentado durante a sua rotina diária desafios como você já enfrentou na sua vida, de mulher, de mãe, de esposa, de funcionária, de empresária. E por conta dos desafios que ele enfrentou com o leão e com o urso protegendo as suas ovelhas, e você também, com os desafios que você já superou na sua história com seus filhos, com seu marido, na sua história com a sua família, ele desenvolveu algumas capacidades e habilidades que o preparou para aquele momento. E aí, olha só, quando Davi falou, eu vou lutar contra esse cara que tá bancando aqui o de bonito, porque Davi era um homem corajoso, não pelo que ele era, mas porque ele tinha um Deus, ele aprendeu a confiar nesse Deus. E aí ele vai lutar. Olha que chave. E aí quando ele resolve lutar essa batalha, enfrentar esse gigante, como você às vezes vai enfrentar, o mundo, as pessoas ao redor dele falaram, então tá, então você precisa lutar da forma como a gente acha que você tem que lutar, com as armas do mundo. Então colocaram um monte de armas nele. Davi tirou e falou não. Ele recusou lutar com a armadura de Saul, ou seja, com as ferramentas e armas do mundo. E ele foi lutar com aquilo que ele já dominava, com aquilo que ele já tinha como recurso, principalmente com uma arma principal, que era a confiança no Senhor. Porque essa era a principal e verdadeira arma de Davi, a confiança no Senhor. Então Davi sabia quem ele era, sabia quais habilidades ele tinha desenvolvido e sabia quem estava com ele. E por isso que ele venceu. Agora eu te pergunto, como é que você tem ido para a vida, enfrentado as batalhas e desafios? Que tipo de posicionamento você tem tido na vida? Aqui tá falando que a vida, o mundo, o inimigo das nossas almas vão estar sempre nos desafiando, de uma forma ou de outra. Do seu lado financeiro, na saúde dos seus filhos, na sua própria saúde, com o seu negócio às vezes que não cresce, ou com os clientes que vêm contra você. Eu não sei qual é o desafio, se é espiritual dentro da sua casa, não sei. A gente está vivendo o tempo todo algum desafio, só que você precisa saber quais dele você precisa lutar e quais dele você precisa descansar e confiar no livramento que Deus vai te dar. E eu quero que você entenda que quando você precisar enfrentar essa batalha que tem vindo, o gigante que tem surgido, você pode hoje escolher simplesmente se posicionar. Como, Karina? Se posicionar no seu lugar, com a autoridade que Deus te deu e na confiança do que Ele vai fazer por você. Então eu te pergunto, qual tem sido o seu posicionamento? Você sabe quem você é?
Você sabe o que Deus já colocou em você quanto potencial? Você sabe quem é Deus e o que Ele pode fazer através de você? Você entende qual é o seu chamado e propósito, se mantém firme, mesmo que os outros fiquem falando que isso não vai dar certo? Você se posiciona firme com a verdade que você acredita, com as suas convicções? Ou você fica igual um vento, sabe? Fica mudando de acordo com o vento? Presta atenção. Eu conheço mulheres muito próximas e queridas a mim, que aparentemente são mulheres muito fortes. Mas se você vai ver a verdade da vida dela, ela não sabe quem ela é. Então ela se apresenta o tempo todo forte, mas por trás, nos bastidores, é uma pessoa frágil que não tem firmeza em nada. E aí, quando vem o gigante, ela cai no chão, ela é derrubada. Porque ela não tem uma estrutura forte para se posicionar. Ela não aprendeu a se posicionar. Deus quer que você se posicione. Mas não para você fazer as coisas na força do seu braço, mas simplesmente para você manter-se firme, porque Ele vai agindo. À frente, do alto, por trás. Então hoje o que Deus está dizendo? Volte para o seu lugar. Volte para aquele lugar. Estabeleça-se firme, posicionada. Tome posição. Só que a gente precisa aprender a tomar essa posição. E pra gente tomar essa posição, a gente precisa parar de se distrair, de ficar vivendo uma vida tentando agradar a todo mundo, ocupada com tudo, ocupa com a sua vida. Cuida da sua saúde, cuida dos seus, cuida do seu negócio, se desenvolve, mulher. No estudo dirigido Mulher Próspera 3.1, a gente tem preocupado em trabalhar isso, esse fortalecimento interno, essa postura de uma mulher que sabe o que veio, sabe da visão que Deus tem para ela, sabe que existem promessas sobre a vida dela e que busca ser a mulher que Deus chamou para ser. E a partir disso ela se posiciona sabendo que Deus é por ela. E que ela não precisa lutar o tempo todo, porque ela não precisa ser guerreira mais. Assim como Davi... Peraí, gente. Ai. Assim como Davi tirou a armadura e foi com a força que ele tinha, mas confiando no Senhor, eu quero que você hoje tire a sua armadura. Esse vai ser o seu desafio hoje, desse Café com Propósito. Abra a mão da sua armadura. A armadura do mundo. E desenvolva uma nova armadura espiritual. A fé, a sabedoria, o conhecimento. Mas abra a mão das armaduras do mundo, que fala que você precisa ser ríspida, você precisa falar desse jeito, se vestir. Não, abra a mão das armaduras do mundo. E desenvolva as armaduras espirituais, para você enfrentar as batalhas de acordo com aquilo que Deus te chama para enfrentar e confiando no que Ele pode fazer através de você. E você precisa se preparar. Existem caminhos para você se preparar, amada. Um caminho hoje perfeito para isso é você estudar a palavra. É aqui, ó, que você vai entender o que você precisa desenvolver, o que você precisa desapegar, o que você precisa acessar. Aqui que estão as promessas do Senhor para sua vida, de paz e prosperidade, sabe? De saúde, de longevidade, de legado, tá tudo aqui. Ai, Karina, mas cursos, livros, mentores, pessoas te ajudam? Claro que te ajudam. Isso são ferramentas que o Senhor traz para nós, médicos, profissionais. Esses são os profissionais, esses são as pessoas que Deus colocou às vezes na terra para te dar direcionamento. Sabe? Para te dar, ó. Mas quem precisa correr atrás e ser autorresponsável é você. A sua parte ninguém vai fazer. Eu sou mentora de mulheres. Eu tô como líder lá na comunidade. A gente tá fazendo estudo dirigido. A minha parte é fazer com excelência aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, no estudo dirigido, você entra, tem uma plataforma, tem material, tem tudo gravado e a gente tá fazendo aulas ao vivo às 7 horas da manhã. Então, você quer aprofundar na palavra, entendendo como é o mapa de uma mulher que é próspera? Entra aqui, ó, na minha bio, depois que acabar, se inscreve no estudo dirigido. R$37 um mês comigo. Karina, eu sou líder da comunidade. Qual que é o meu papel? Criar um ambiente fértil para ativar a identidade e propósito das mulheres, para ensiná-las a criar rotinas, estabelecer rotinas de nutrição, da tríade corpo, alma e espírito, fazer direcionamentos e intervenções para que elas vivam o chamado delas e prosperem nos seus negócios. Essa é a minha parte. Qual é a parte dela? Acessar as aulas, estar presente, ler aquilo, fazer os exercícios.
Como mentora, qual que é a minha parte? Ouvir, dar direcionamento, pegar o meu conhecimento todo e aplicar de forma personalizada para você que tem negócio, quer prosperar ou quer fazer uma migração aí, uma transição. Eu trago todas as ferramentas. Se você não aplicar, não vai ter nenhum movimento. O Senhor já te deu recursos, o Senhor já se estabeleceu, Ele deixou o Espírito Santo aqui para te direcionar. Ele deixou escrito essa palavra aqui, ó, para que você tivesse um lugar para você consultar. E Ele estabelece aí na vida profetas, pastores, mestres, para poder te ensinar. Qual é a sua parte? Se colocar nesse lugar, nesses ambientes. Ler a palavra. A sua parte ninguém vai fazer não, querida. Se você não fizer a sua parte para se desenvolver, para entender quem você é, para estabelecer uma relação com Deus que te permita confiar nele, você vai ser a mulher guerreira na vida, mostrando para todo mundo que dá conta de tudo, que não depende de ninguém, cansada, exaurida, ferida e que não tem um relacionamento saudável com ninguém. Falei, postei e saí correndo. Essa é a consequência. Você já viu alguma heroína ou herói na televisão ter um casamento saudável? Pode contar nos dedos. Não tem, gente. A heroína tá salvando todo mundo, fazendo tudo, se ferindo, se machucando, lutando batalhas que nem era pra ela estar lá, mas ela vai, porque ela, afinal de contas, alguém falou que ela era assim. E aí tá sempre cansada, sempre exaurida. Será que ela tá no lugar que ela foi chamada pra ser? Então, qual que é a minha palavra pra você hoje? Tome posição. Como é que você vai tomar posição? Volta pro teu lugar. Aprenda quem é você e aprenda sobre quem é Deus. Até mesmo para saber quem é você. Estabelece uma construção de um relacionamento próximo com Ele, de intimidade. A tal ponto que o que você pensa é o que Ele pensa. O que você decide é o que Ele queria que você escolhesse, porque Ele sabe o fim. Deus vê tudo. Deus vê o começo, o meio e fim, gente. Ele já te viu lá no fim. Porque Deus não tá vivendo um tempo cronológico igual a gente. Então você tá aí vivendo um desafio, uma batalha, e tá aí desesperada. Deus já sabe o final de tudo. Confia no que Ele, na direção que Ele vai te dar pra você sair desse lugar. E não quer dizer que Ele vai tirar você magicamente, não. Porque às vezes o que você tá passando é o que você precisa pra desenvolver uma capacidade, se fortalecer pra viver algo lá na frente. Lembra de Davi? Davi precisou enfrentar leão, o urso lá no pastoreio com suas ovelhas. Respeita o destino das pessoas, tá? Salvadoras em plantão, guerreiras de plantão. Ajude as pessoas no seu lugar, mas respeite o destino do outro. Porque às vezes um desafio que o outro está vivendo e você quer tirar a qualquer custo, isso te custa sua saúde, seu tempo. Às vezes o que Deus precisa é que essa pessoa viva isso para ela poder desenvolver uma competência para aquilo que Ele tem para ela lá na frente. Confia no destino das pessoas e no que Deus está fazendo na vida das pessoas. Para de interferir, para de ficar se metendo na vida das pessoas, resolvendo as coisas que você não foi chamada para fazer. E não é porque você não é capaz, às vezes você é capaz sim. Falou com alguém aí isso? Amém, Samara. Presta atenção. Meninas, ó, Samara é do Estudo Dirigido, Laura do Estudo Dirigido. Se você não se inscreveu, a gente tá fazendo essa preparação de uma forma mais aprofundada no Estudo Dirigido. Para você participar é só comentar no meu direct, Estudo Dirigido, ou na minha bio se inscrever. Vai ser um mês, é uma entrega de dentro da comunidade, mas a gente abriu para novas alunas. Agora, se você quiser estar nesse ambiente fértil de desenvolvimento pessoal e espiritual, entender sobre a sua identidade, propósito e chamado e ser ativada nisso, você tem que vir para a comunidade Mulheres de Propósito. Lá você recebe todo mês o estudo, mas recebe aula comigo mensal, aula com especialista, mentorias pontuais, treinamentos para você se desenvolver nessa postura de uma mulher que escolhe viver no centro da vontade do Senhor. Então, se você quer vir participar da comunidade, me chama também ou se inscreve de uma vez. Se você já é aluna do estudo, o seu próximo passo é a comunidade. Se você quer estar aqui, Karina, eu preciso disso, eu preciso estar perto, eu preciso me desenvolver, vem para a comunidade. Karina, eu quero entender esse manual que você está falando aí, que aqui fala sobre tudo, aqui tem a solução para todos os problemas que você viver na sua vida. Quer aprender? Vem para o Estudo Dirigido. Vamos orar, queridas? Vamos? Vamos orar, feche seus olhos pra gente encerrar. Valeu, gente! Pegaram a chave? Compartilha. Essa live aqui fica salva.
A do estudo dirigido que a gente faz, ela vai para a plataforma de quem é aluna. Então não fica salvo aqui. Essa fica salva, então você pode compartilhar com todas as mulheres, tá? Então vamos lá. Pai amado, Pai querido, santo é o Senhor Jesus. Obrigada por esse tempo contigo, Pai. Esse tempo onde nós aprendemos, Senhor Jesus, na Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente se desenvolva, para que a gente possa sair desse lugar de cansaço, Pai. Quantas mulheres sobrecarregadas nós temos, Pai. Quantas mulheres exaustas nós estamos encontrando, porque estão batalhando, Senhor Jesus, distraídas daquilo que o Senhor tem. E não é porque a vida não exige esforço, porque exige, Pai, a vida adulta exige esforço. Só que a gente precisa saber se nós estamos nos esforçando da maneira certa. É lógico que cada um tem um tempo, às vezes é um tempo de um esforço maior. E o Senhor fala que o Senhor estará conosco, que vai nos fortalecer para a gente não ter medo, ser forte, corajosa. Às vezes nós estamos vivendo num tempo de muito sacrifício e dor e exaustão e sobrecarga, mas é porque a gente escolheu. Então ajuda essa mulher a sair desse lugar. Ó Senhor, ajuda-nos a entendermos que o Senhor luta por nós, que a gente precisa se posicionar firmes, ó Pai. Firmes aonde? Na nossa identidade que se estabelece a partir do que o Senhor criou para nós. Que a nossa identidade seja firmada no Senhor, porque o Senhor nos fez. Que o nosso fazer todos os dias seja firmado no Senhor, de acordo com o propósito do Senhor para a nossa vida. Que a gente estabeleça a nossa forma de pensar e agir e falar de acordo com aquilo que o Senhor deseja de nós. Nos ajuda, Pai, a ser mulheres que se posicionam de forma firme, não porque são guerreiras, mas porque estão firmadas em Ti, na Tua palavra, na confiança do que o Senhor já deu o livramento. Livra essas mulheres, Pai, dos desafios que elas estão vivendo, da sobrecarga que elas estão tendo, Pai. Mas também, Senhor, se elas estão passando por algo que o Senhor precisa que elas passem para se capacitar, ajuda essa mulher a passar por uma travessia, pela tormenta, pelo vale da sombra da morte, com o Senhor ao lado, que o Senhor sopra aos ouvidos dela através do Teu Espírito Santo, que ela entenda, eu estou contigo todos os dias. Eu te ajudo a passar pelo vale da sombra da morte, eu te ajudo a passar pelo vale de lágrimas, eu te ajudo a passar pela doença, eu te ajudo a passar pela escassez, mas se você estiver firmado em mim, o que você tem quanto resultado é a vitória no nome de Jesus. E é isso que nós desejamos, ó Pai, para a vida delas, vitórias em nome de Jesus. Te agradeço por tudo, ó Pai, pela oportunidade desse encontro e pela Tua palavra que nos atravessa, para chegar a outras mulheres, para que elas possam ser levantadas e posicionadas de acordo com a Tua vontade. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém, queridas. Deus abençoe cada uma de vocês. Para quem é aluna da comunidade, amanhã a gente tem aula 20 horas. A gente vai aprender a cuidar do nosso corpo, do transporte da nossa alma, criando rotinas saudáveis para a gente se nutrir. E para quem é do estudo dirigido, amanhã às 7 horas a gente tem aula. Te espero, que Deus abençoe a vida de vocês, uma semana incrível. Tchau, tchau.